Olá, hoje nós vamos descobrir junto com o Emanuel quem tem a prerrogativa, ou seja, quem pode apresentar projetos de lei nas casas legislativas brasileiras. Emanuel, você imagina de quem seja essa responsabilidade? Imagino que sejam dos deputados, dos vereadores e só. Será? Então agora vamos entrar na Assembleia e conversar com algumas pessoas responsáveis por receber essas propostas. E você fique ligado, porque nós vamos mostrar tudo aqui no TV Escola. Está no ar a 4ª teleaula da série sobre processo legislativo. Como e para que são feitas as leis. Olá, nós vamos começar a teleaula de hoje lembrando o que diz a Constituição da República em seu artigo 61 sobre quem pode apresentar projeto de lei. E, para surpresa de muitos, como do Emanuel, não são apenas vereadores e deputados que têm a iniciativa legislativa. Vejamos o que diz a Constituição da República. Além dos parlamentares dos 3 níveis de poder, podem também apresentar projetos de lei os chefes do Poder Executivo, presidente da República, governadores e prefeitos. Em todas as esferas, federal, estadual e municipal, as comissões parlamentares e o cidadão comum também podem apresentar projetos de lei. Nesse último caso, eles são chamados de projetos de iniciativa popular e exigem um número elevado de assinaturas. Os tribunais de contas e o Ministério Público também podem apresentar projetos de lei na esfera estadual e federal. Estamos aqui na Zona da Mata, conhecendo a Câmara Municipal de Juiz de Fora. Aqui há várias iniciativas de aproximação com a sociedade, como o Parlamento Jovem e a Câmara Itinerante. Mas, mesmo com o envolvimento da sociedade, às vezes, uma lei pode ser feita e nunca ser cumprida. O que pode ter faltado no processo? Acho que divulgação, né, nos meios de comunicação, divulgação em massa, conscientização mesmo, acho que é o melhor caminho. Tem uma lei aqui no calçadão que não pode amarrar cavalo no calçadão. Essa é uma lei que acho que nunca foi cumprida porque não tem nem cavalo aqui. Eles criam as leis, mas na hora de colocar em prática há muita negligência. O brasileiro é muito ignorante em relação às próprias leis, né? Mesmo porque o nosso código de lei é gigantesco, né? Eu acho que nós não cumprimos todas as leis, não. De maneira alguma. Tem que começar de quem legisla. Primeiro, ouvir mais o que o povo tem a dizer, o que o povo quer, respeitar mais as pessoas, eu acho que seria o ideal. Acho que dar estudo só na universidade não é suficiente. As pessoas leigas precisam saber também do que se trata as leis, como é o procedimento, como é que é a divisão do Estado, ter um mínimo de noção. O pessoal, além de conhecer a lei, tem que ter a boa fé, né, de cumprir. Cabe ao poder público, já que o brasileiro se não cobrar isso aí de quem é responsável por essas leis serem cumpridas, né? O processo de elaboração da lei é um processo muito complexo, que envolve várias visões de mundo. Daquele que é o protagonista do processo, que é o legislador, e daqueles que serão afetados, que são os cidadãos, a administração pública e a administração da justiça. Se falta um planejamento em relação a esses atores do processo, em relação ao papel que eles tenham nesse processo, pode ser que ela seja cumprida parcialmente, porque parcialmente ela tem condição de produzir efeitos. Com isso eu quero dizer, por exemplo, que se você cria um direito novo, esse direito, para ser satisfeito, dependa de uma ação da administração pública. Se não houve um diálogo entre o legislativo e a administração pública para que essa ação pudesse acontecer, ela não vai passar de uma lei retórica, pode ser uma ideia ótima. Por outro lado, eu posso também ter algum tipo de legislação que ela não tem nenhum efeito sobre a vida das pessoas porque ela foi feita de uma forma desconectada. É para evitar esse tipo de situação que foram criados mecanismos que permitem à sociedade apresentar projeto para virar lei. No Brasil, desde a promulgação da Constituição da República de 1988, somente 4 projetos de iniciativa popular viraram lei. Entre eles,
Destacamos o conhecida Ficha Limpa e a lei que criou o Fundo Nacional de Habitação. Isso porque, para apresentar um projeto de lei de iniciativa popular, é preciso reunir assinaturas de no mínimo 1% do eleitorado nacional. E essas assinaturas devem ser coletadas em pelo menos 5 diferentes estados. Dá só uma olhada para ver o que isso significa. Num eleitorado de 126 milhões de brasileiros, é preciso mobilizar pelo menos 1.260.000 desses eleitores de 5 estados diferentes para se apresentar um projeto de iniciativa popular no Congresso Nacional, sendo que em cada um deles haja pelo menos 0,3% do eleitorado estadual. Já para apresentar projeto de lei nos estados, deve-se seguir as regras definidas nas constituições estaduais. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, a Constituição Estadual estabelece, em seu artigo 67, o seguinte: salvo nas hipóteses de iniciativa privativa e de matéria indelegável previstas nessa Constituição, a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Assembleia Legislativa de projeto de lei, subscrito por no mínimo 10.000 eleitores do Estado, em lista organizada por entidade associativa legalmente constituída, que se responsabilizará pela idoneidade das assinaturas. Das assinaturas, no máximo 25% poderão ser de eleitores alistados na capital do Estado. E em cada sessão legislativa, o número de proposições populares é limitado a 5 projetos de lei. O resultado é que, desde 1989, quando a Constituição do Estado foi promulgada, prevendo a possibilidade de apresentação de projetos de iniciativa popular, foram apresentados 6 em Minas Gerais. O primeiro foi apresentado em 1993 e foi transformado em norma jurídica. Ele é hoje uma lei que dispõe sobre o Fundo Estadual de Habitação. Em 98, foi apresentado um outro projeto de lei de iniciativa popular que dispunha sobre a subvenção social, ou seja, a forma como transferir recursos para a atividade de assistência social. Esse projeto de lei foi anexado a um outro projeto de lei de autoria parlamentar, que hoje já é uma lei também. Depois, em 2007, foi apresentado um projeto de lei de iniciativa popular que versa sobre a isenção de pagamento de energia elétrica para a população em situação de pobreza. Esse projeto de lei foi anexado a um outro de iniciativa popular também, e hoje ele está em tramitação com outro número, porque os projetos de lei de iniciativa popular, eles não são arquivados como os demais projetos de lei. Eles não são arquivados ao final da legislatura. Quando termina uma legislatura, por ofício do presidente da Assembleia, ele determina a renumeração daquele projeto de lei anterior e ele passa a tramitar novamente. Esse projeto está tramitando atualmente. E existe um outro projeto de iniciativa popular tramitando a partir de 2011, que dispõe sobre a delimitação do piso salarial estadual. Viu a importância da sociedade organizada, da participação e da mobilização junto às entidades de classe? Mas quais serão as principais dificuldades de se apresentar um projeto de lei de iniciativa popular e transformá-lo em lei? O número de assinaturas e a necessidade da assinatura ser presencial. Atualmente está tramitando aqui na Assembleia uma proposta de emenda à Constituição fazendo com que sejam aceitas assinaturas eletrônicas. Isso poderá facilitar o processo. Não sendo assim, exige uma mobilização muito forte, né? Entidades muito organizadas para poder estar presentes no interior todo do Estado, porque apenas 25% das assinaturas podem ser da capital, e que tem a capacidade de recolher um número tão grande de adesão, né? Então, tem que ser projetos que, de fato, mobilizem a atenção e a adesão da população. Em resumo, a iniciativa popular é o direito constitucional que torna possível a um grupo de cidadãos apresentar projetos de lei para serem discutidos e votados e, se for o caso, aprovados pelos deputados, senadores ou vereadores. Os números de assinaturas necessários para apresentar um projeto de lei parecem altos à primeira vista, mas a iniciativa popular pode ser um instrumento poderoso para o exercício da cidadania, porque é capaz de criar direitos. Mas essa não é a única forma de participar.
Algumas casas legislativas criaram a Comissão de Participação Popular, de forma que entidades possam sugerir projetos de lei a esta comissão, que assume a autoria da proposição. E nos municípios, a participação por iniciativa popular é prevista na Constituição Federal. Aqui em Juiz de Fora, por exemplo, um dos maiores colégios eleitorais mineiros, com cerca de 380 mil eleitores, são necessários mais de 19 mil assinaturas apoiando o projeto de iniciativa popular. Será que nos municípios consegue uma mobilização maior do que nos estados e no Brasil todo? A capacidade de mobilização e do interesse da população na localidade é maior. De fato é maior, mas a capacidade legislativa dos municípios é reduzida, assim como a dos estados. Grande parte das questões que dizem respeito à organização das políticas públicas tem muito a ver com legislação federal. Então, se de um lado você tem mais facilidade para mobilizar, por outro você tem um campo de atuação legislativa menor. Quando a Constituição autoriza a iniciativa popular, aparentemente a exigência para o município é maior, porque exige 5% do eleitorado, outro 1%. E a impressão que eu tenho é que isso depende muito do município e do tema, porque certos temas são muito mobilizadores. Então, independente de ser nacional, como foi o caso do Ficha Limpa, ele é mobilizador porque é um tema que envolve, que toca as pessoas. E depende do município também. Você tem municípios onde as pessoas se associam mais, tem mais associações. Então, isso tende a produzir um eleitorado mais atuante. Estão vendo como a participação dos interessados é importante desde o início da tramitação de um projeto de lei? E essa iniciativa pode ser geral, ou seja, refere-se àquelas matérias que o presidente, deputados e senadores e seus correspondentes nos estados e municípios, bem como as comissões parlamentares e os cidadãos, podem apresentar como projeto de lei. Mas algumas matérias só podem ser apresentadas por algumas autoridades ou órgãos específicos. São as chamadas iniciativa legislativa privativa. Assim, compete privativamente ao chefe do Poder Executivo projetos, por exemplo, que alterem a estrutura do Poder Executivo, que tratem dos servidores públicos do Estado e projetos que ampliem as obrigações do Estado, trazendo impacto para o orçamento público. E, nesses casos, os parlamentares não podem ampliar as despesas previstas no projeto. Os tribunais, embora os juízes não sejam eleitos, são os únicos que podem apresentar projeto de lei sobre a sua própria organização e sobre as demais matérias que lhe digam respeito, como a remuneração dos seus servidores. E sobre o Ministério Público, somente o chefe da instituição e o chefe do Poder Executivo, governador ou presidente, conforme o caso. Falta mencionar a iniciativa legislativa privativa vinculada, que se refere a situações em que o chefe do Poder Executivo é obrigado a encaminhar determinadas proposições ao Legislativo. Aqui estamos tratando basicamente de assuntos referentes ao orçamento. Todos os anos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária devem ser enviadas à Casa Legislativa. Isso precisa ser feito tanto pelo Presidente da República quanto governadores e também pelos prefeitos. Mas na construção dessas leis, a população pode participar, discutindo e sugerindo alterações aqui na Comissão de Participação Popular. É importante frisar que o projeto de lei não nasce da cabeça de um agente político iluminado, mas da análise das demandas sociais e dos problemas que o Estado e a sociedade enfrentam. Daí, a importância de fazer chegar aos parlamentares os problemas da sociedade e as sugestões para a sua solução. Por isso, também é importante que um projeto de lei venha acompanhado de uma justificativa, explicando o que motiva a apresentação do projeto e por que ele é a melhor solução. O projeto de lei deve ser acompanhado também de informações sobre o impacto financeiro, conforme exige a Lei de Responsabilidade Fiscal. Lembram quando mostramos nos encontros anteriores a importância das proposições serem bem discutidas? Pois então, a justificativa para o projeto e outras informações
informações servem como ponto de partida para essa discussão. Mas há outras perguntas que devemos fazer para criar uma boa legislação, não há? Emanuel, na sua opinião, o que é importante os parlamentares perguntarem na hora de criar uma boa legislação para todos? Acho que eles devem se perguntar se não vão estar fazendo mal a outras pessoas, enfim, se vão estar desistindo um santo para desistir outro, já que a intenção é fazer o bem para todos. Né? Pois é justamente sobre as perguntas que devemos fazer para criar uma boa legislação que vamos falar na nossa próxima teleaula. Não perca! Até lá! Nesta quarta teleaula, você viu que tanto o Legislativo quanto o Executivo podem apresentar um projeto de lei e que o cidadão também pode fazer isso através de projetos de iniciativa popular. Viu ainda que alguns assuntos têm iniciativa privativa, como as leis orçamentárias, que só podem ser criadas pelo Poder Executivo. Gostou? Então aprofunde os estudos sobre o assunto assistindo todas as teleaulas e respondendo às questões do curso de Processo Legislativo, como as leis são feitas, para obter sua certificação. Consulte também outros programas produzidos pela TV Assembleia e faça contato pelo e-mail tvescola@almg.gov.br.